Resta-nos examinar, bom, antes de continuar a leitura, então, o que a gente estava vendo é o relato do Dr. Constante sobre os processos de Morzine, como que ficavam as pessoas, principalmente as mulheres, não é? Então, foi essa leitura que nós terminamos na semana passada. Aí o texto começa assim, com Allan Kardec falando. Então, ele fala assim, Allan Kardec: resta-nos examinar as relações que podem existir entre os fenômenos acima descritos e os que se produzem nos casos de obsessão e subjugação, bem constatados. O que, sem dúvida, cada um já terá notado. O efeito dos meios curativos empregados, as causas da ineficácia do exorcismo e as condições nas quais podem ser úteis. É o que faremos no próximo e último artigo. Então, veja, que vai falar mesmo de cura, propriamente dita, é o próximo artigo, nem é esse. Mas essas observações que a gente vai estar lendo a partir de agora, Allan Kardec já está encaminhando para ele falar sobre o processo de cura, não é? Os meios curativos, esse é o termo que ele está utilizando aqui. E aí que entra o passe, que é o nosso objeto de estudo, tá bom? Como o doutor Constante, que não há necessidade de buscar no sobrenatural a explicação dos efeitos desconhecidos. Neste ponto, concordamos perfeitamente com ele. Para nós, os fenômenos espíritas nada têm de sobrenatural. Revelam-nos uma das leis, uma das forças da natureza, que não conhecíamos e que produz efeitos até agora inexplicados. Evidenciada pelos fatos e pela observação, esta lei será mais irracional porque tem como promotores seres inteligentes em vez de animais ou matéria bruta. Ou matéria bruta? Perdão. Está perguntando aqui no finalzinho. Então ele fala assim, ó, evidenciada pelos fatos e pela observação, essa lei será mais irracional porque tem como promotores seres inteligentes em vez de animais ou a matéria bruta? A pergunta que ele faz, né? Quer dizer, é o contrário, né? É uma lei racional, porque os espíritos são inteligentes. Eles têm vontade própria, como nós, né? Aliás, os espíritos somos nós, só que eles não têm o corpo carnal. Será, então, um contrassenso acreditar em inteligências ativas além do túmulo, sobretudo quando se manifestavam de maneira ostensiva? O conhecimento dessa lei, levando certos efeitos à sua causa verdadeira, simples e natural, é o melhor antídoto contra as ideias supersticiosas. Então está aqui Allan Kardec dizendo da importância do estudo do fenômeno mediúnico, né? Porque o conhecimento do fenômeno mediúnico é com certeza algo que é simples e natural, o fenômeno, e é o melhor remédio contra as ideias supersticiosas. Então o espiritismo ele veio para acabar com a superstição. Ele veio para acabar com o maravilhoso, com o sobrenatural. Aqui nós acabamos com a leitura desse texto. Esse é o quinto artigo, começa aqui, tá? Está na Revista Espírita de maio. Então o artigo começa assim, ó. Como puderam notar, o Dr. Constante chegou a Morzine com a ideia de que a causa do mal era puramente física. Podia ter razão, porquanto seria absurdo supor a priori uma influência a todo efeito cuja causa é desconhecida. Segundo ele, esta causa está inteiramente nas condições higiênicas, climáticas e fisiológicas dos habitantes. Longe de nós pretender que ele pensasse o contrário, o que também não seria mais lógico. Dizemos simplesmente que, com sua ideia preconcebida,
não viu senão o que queria ver, ao passo que, ao menos, admitido a possibilidade de outra causa, teria visto outra coisa. Bom, então, o ponto mais importante desse parágrafo é Allan Kardec falando assim que, em momento algum, ele quis mudar a opinião do Dr. Constante. Então, vejam o respeito de Allan Kardec com relação ao Dr. Constante. Muito embora o que Kardec, qual que é a crítica que ele faz? Olha, suas ideias são pré-concebidas. Quer dizer, ele não se permite fazer um raciocínio lógico, né? Porque ele não considera o elemento espiritual. Então, nesse sentido, ele é representante de uma ciência materialista, né? E ele fala assim, tudo bem, ele pode pensar assim, né? Que essa não é a nossa preocupação, né? Mas se ele pelo menos tivesse admitido que após a morte há vida, e que se há vida, o espírito tem saudade, tendo saudade, ele queira se comunicar, então se ele permitisse fazer esse raciocínio que é lógico, ele ia chegar também à conclusão que os espíritos se comunicam. E que nesse caso específico, esse tipo de comunicação é muito negativa, porque é uma obsessão, né? E obsessão, de certo modo, é o processo de comunicação, não é? Porque o enfermo acaba fazendo aquilo que o espírito quer. Não é? Então, nesse sentido, o enfermo ele é o intermediário. Quando uma causa é real, deve poder explicar todos os efeitos que produz. Se certos efeitos vêm contradizê-la, é que é falsa ou não é única. Então, é preciso procurar uma outra. Olha só, quando uma causa é real, qual que é o axioma usado pela doutrina espírita? Que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E quando essa causa é real, né, ela deve poder explicar todos os efeitos que produz. Isso é um raciocínio lógico, não é? Não é um raciocínio lógico, meninas? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? Sim, estamos sim. Ah, tá, tá. Então tá bom. Se certos efeitos vêm contradizê-la, quer dizer, se certos efeitos vêm contradizer essa causa que é real, é que é falsa ou não é única. Então é preciso procurar uma outra causa. Olha como o raciocínio é perfeito. Quando uma causa é real, ela deve poder explicar os efeitos que produz. Se os efeitos que produz contradizem a causa, é porque essa causa é falsa, é uma fraude, né? Ou não é única. Então, nesse sentido, é preciso procurar uma outra causa que explique esse efeito. Incontestavelmente, é o raciocínio mais lógico. E a própria justiça em suas investigações na busca da criminalidade. Não procede de outra maneira. Se trata de constatar um crime, chega a ela com a ideia de que deve ter sido cometido desta ou daquela maneira, por tal ou qual pessoa? Não. Ela observa as menores circunstâncias e, remontando dos efeitos as causas, afasta as que são inconciliáveis com os efeitos observados. E de dedução em dedução, é raro que não chegue à constatação da verdade. Dá-se o mesmo nas ciências. Quando uma dificuldade resta insolúvel, é mais prudente adiar o seu julgamento. Então, toda hipótese é permitida para tentar resolvê-la. Mas, se a hipótese não resolve
todos os casos da dificuldade é que é falsa, e só terá o caráter de uma verdade absoluta se der razão de tudo. É assim o caráter de uma verdade absoluta, de der a razão de tudo. É assim que no Espiritismo, por exemplo, pondo de lado toda constatação material, remontando dos efeitos às causas, chega-se ao princípio da pluralidade das existências, como consequência inevitável, porque só ele explica claramente o que nenhum outro pôde explicar. Olha que beleza de texto, né? Então, aqui Kardec ele mostra a essência da ciência espírita. Ele fala que para uma causa ser verdadeira, o efeito também tem que ser verdadeiro. O efeito não pode contradizer a causa. Então, nesse sentido, na doutrina espírita, não há contradição. Entende? Por isso que eu já comentei aqui numa reunião anterior, por isso que Allan Kardec, quando estava lá escrevendo o livro dos Espíritos, né? E aí entra numa pergunta lá específica a respeito da escala espírita, e nesse estudo, os Espíritos dizem o seguinte, que o espírito puro não sofre nenhuma influência da matéria. Está lá no livro dos Espíritos, a partir do item 100, se não me falha a memória, que vai estar falando sobre esse assunto. Tá? Então, falando do quê? Da escala espírita. E quando entra especificamente no item dos espíritos puros, o que acontece? Nesse momento, falando dos espíritos puros, falam que eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Aí, no livro A Gênese, Allan Kardec questiona os espíritos. Horas, e a tentação de Jesus? Como é que vocês explicam isso? Porque se Jesus, quando estava no exército, se ele foi tentado pelo demônio, como está lá no Evangelho, se não me falha a memória, no Evangelho de Mateus, se lá tem essa descrição, então isso é incoerente. Então, esse tipo de incoerência não pode existir. Allan Kardec perguntando. Aí vem João Batista, que é um dos evangelistas, né? Que tem o Evangelho de João. Aí João fala assim, responde assim para Kardec. Não, isso é no sentido figurado. Na verdade, Jesus não foi tentado pelo demônio, mas o homem pode ser tentado pelo demônio. Então, que os homens têm que ter muito cuidado com a influência dos espíritos. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com a inspiração, porque se a inspiração não for boa, então a ideia não é boa. Né? Então, na verdade, esse fato, né, esse acontecimento da tentação de Jesus, isso não pode ser entendido ao pé da letra, porque ele não foi tentado pelo demônio. Porque se ele fosse tentado pelo demônio, ele não poderia ser um espírito puro. Porque espírito puro não sofre influência da matéria. Espírito puro não pode ser tentado pelo demônio. Ou no nosso caso, né, porque nós não acreditamos em demônio, seria um espírito mau. Espírito mal não pode exercer influência alguma sobre o espírito puro, espírito da primeira ordem. Entende? Então, Kardec, quando estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele viu que tinha uma contradição entre uma passagem da história de Jesus, ele sendo tentado no deserto pelo demônio, e o fato de que os espíritos puros não sofrem influência da matéria. Então, isso para Jesus para Kardec, perdão, era uma contradição. Vocês estão entendendo a contradição, né, gente? No caso, a passagem é uma metáfora, certo? Perfeito, exato. A passagem é uma metáfora. E o que essa metáfora quer dizer? Que nós, humanos, podemos cair, né, em influências más. Nós somos tentados pelo demônio. Né? Ou melhor, nós somos tentados por espíritos maus.
Então, nós é que temos que vigiar e orar. Nós que temos que analisar se quando a gente pensa em algo, se esse pensamento é de fato nosso ou se é uma influência má de um espírito. Porque isso acontece com o ser humano. Então, essa passagem da vida de Jesus é isso que João Batista está falando. É uma metáfora. Ela não pode ser entendida ao pé da letra. Bom, então, se é uma metáfora, se Jesus não foi tentado pelo demônio, então há coerência quando os espíritos explicam o que é um espírito puro e o que aconteceu na vida de Jesus aqui na Terra. Então não tem nenhuma incoerência. Perfeito? Esse cuidado Allan Kardec teve. Porque ele, quando estava no trabalho de codificação do Espiritismo, Kardec não estava preocupado em querer defender nada. Não. Ele queria o quê? A verdade. Ele não teve medo de buscar a verdade. E quando foi para questionar sobre a vida de Jesus, ele não titubeou. Então, a Bíblia está errada? Não, não está errada. Só que é um livro que não pode ser escrito ao pé da letra. Quer ver outra passagem que Allan Kardec também comenta? No item 59 do Livro dos Espíritos, lá vai falar da raça adâmica. No século XIX, eles acreditavam na existência de raças. Raça branca, raça negra, raça amarela. Hoje nós sabemos que só existe uma raça, que é a raça humana. Né? Mas no século XIX havia essa crença da existência de raças. E que Adão, na verdade, não é um homem e Eva uma mulher. É um povo, né? O termo que Kardec usa, porque na época estava em voga, ele fala, é uma raça, né? Que veio de uma determinada região de um outro planeta. Porque Kardec ele não chega a usar a expressão exilados de capela. Porque eu sei que tem na literatura espírita alguns livros que vão falar dos exilados de capela. Os que foram povoar o Egito, o povo indo-europeu, né? Então, um grupo foi para a região do Oriente Médio, outro grupo foi para uma região da Europa, outro grupo foi para uma região da Ásia, mais ao norte ou mais ao extremo, né? Extremo Oriente, né? De modo que são vários grupos ocupando determinadas regiões do espaço. Isso até corrobora para a ideia da época de várias raças, ou seja, de ter diferenças desde traços na boca, no nariz, no rosto, como também de pigmentação, de cor, não é? Então, a cor preta, a cor, entre aspas, amarela, se é que a gente pode usar essa expressão, e a cor branca. Então, isso também é explicado, além de fatores climáticos, além da alimentação, né? Então, além de fatores do ponto de vista fisiológico, tem também essa crença de que é um povo que veio de um outro planeta. Como se fosse o caso, por exemplo, dos exilados de Capela, né? que é chamada de raça adamita ou raça adâmica. Então, não é só um homem, Adão. Porque na Bíblia fala que o primeiro homem que Deus criou foi Adão. Aliás, na Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, não é? E aí lá fala o que ele criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Só que quando a gente estuda isso do ponto de vista científico, por exemplo, na Bíblia fala que os primeiros homens apareceram há 4.000 anos antes de Cristo. Seria, arredondando, 6.000 anos atrás. Só que o fóssil de homens Homo sapiens mais antigo que foi encontrado é de 200.000 anos atrás. Não estou falando em 6.000 anos atrás, não. Estou falando 200.000 anos atrás. Então, se foi encontrado fóssil, e tem fóssil que foi encontrado, né, de Homo sapiens, que viveu há 200.000 anos atrás, então a Bíblia não dá certa. Ah, então o texto bíblico está errado, é isso? Aí Kardec fala, não, o texto bíblico não está errado. Só que os 6 dias que está lá na Bíblia
Isso tem que ser interpretado como as eras, né? Como era Mesozoica, né? De cabeça agora eu não lembro das outras, não. Mas são essas eras, essa divisão, né, que a ciência faz, que representa os 6 dias. Então, é um outro ponto que a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Porque Allan Kardec tem o maior respeito pelo texto bíblico. Então, o maior respeito. Ele fala que o Espiritismo não veio para contrariar nem a primeira revelação e nem a segunda. E a primeira tem Moisés, que é sobretudo a questão da justiça, né, com os 10 mandamentos, e depois Jesus trazendo o quê? O amor. O Espiritismo ele vem reafirmar as leis de justiça e vem reafirmar a lei de amor. Então, nesse sentido, ele é a terceira revelação. E ele não contradiz o texto bíblico. Só que Allan Kardec explica que a gente tem que estudar a Bíblia fazendo o quê? Uma interpretação do seu ensino. E, nesse sentido, é por isso que eu defendo a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado científico. E Kardec pega lá, em cada capítulo, ele pega uma citação da Bíblia, não é? Do Novo Testamento. Quer dizer, isso é uma fonte primária. O que é a fonte primária? Quem escreveu esses textos são pessoas que conviveram com Jesus, são contemporâneos de Jesus. Muito embora dois evangelistas não tenham convivido diretamente com Jesus, mas conviveram com os apóstolos, com Paulo, com Pedro, né? Então, nesse sentido, o texto bíblico, né, Kardec reconhece a sua importância. Só que ele fala que ele não pode ser entendido ao pé da letra. E a gente tem que procurar entender aonde tem determinadas metáforas. E nem sempre os seguidores da religião, que apregou uma fé com base no dogma, né, que Allan Kardec chama de fé cega, nem sempre eles vão aceitar que a Bíblia tem que ser interpretada. Então, eles aceitam ela ao pé da letra, sem a possibilidade de interpretação, né? Então, do jeito que está escrito o texto. E Kardec, nessas duas situações, tanto na questão de Jesus, que não sofreu nenhuma influência da matéria, então a tentação de Jesus é uma metáfora, como o aparecimento de Adão sendo o primeiro homem a povoar o planeta. Não, ele não é o primeiro. Então, quando chega aqui a raça adâmica, que é um povo, já existiam outros povos que viviam no nosso planeta, né? Então, é uma explicação científica. E essa explicação científica, ela tem toda uma lógica, né? Que, ao pé da letra, fica sem sentido. Então, nesse aspecto, o Espiritismo ele segue a ciência. Aliás, Kardec chega a afirmar que, em matéria de conhecimentos acerca do mundo material, a ciência é guardiã da verdade. Olha o respeito que ele tem pela ciência. Em matéria de todos os conhecimentos relativos ao mundo material, a ciência é guardiã da verdade. E, ao mesmo tempo, ele reconhece o poder da Bíblia, né? E voltando àquela questão lá do Evangelho, sendo um tratado científico, ele começa com uma citação bíblica, né? Depois ele desenvolve o tema, e, por último, ele coloca a opinião de 3 espíritos, né? Que, nesse caso, são fontes secundárias, que vão tratar do mesmo assunto, sem que haja entre eles divergência. Então, isso é uma dissertação. Isso é uma tese, não é? Você começa com a fonte primária, depois se desenvolve o tema e, no final, se apresenta 3 fontes diferentes que vão tratar do mesmo assunto sem que haja discordância entre eles. Muito pelo contrário, há concordância. Isso é ciência, né? Então, olha o trabalho que ele fez, porque a gente não faz essa leitura quando a gente estuda o Evangelho. Mas é importante a gente observar, no finalzinho lá do Evangelho, né,
a opinião dos espíritos, que vem assinado por vários espíritos. Fénelon, Santo Agostinho, São Luís, né? E tantos outros espíritos, que vão dar o que? A sua versão sobre aquele texto, né, estudado naquele capítulo. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que eu só estou vendo o texto, viu, meninas? Então, se vocês estiverem escrevendo, eu não estou vendo nada. Posso continuar a leitura? Bom, eu vou entender que sim. Obrigado. Pode ser. Sim. Ok, obrigado. Aplicando esse método aos fatos de Morzine, qual método? Que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E que o efeito não pode contradizer a causa. Porque se o efeito contradizer a causa, então a causa não é verdadeira. Tem que procurar outra causa, né? Então, aplicando esse método aos fatos de Morzine, é fácil ver que a causa única admitida pelo Dr. Constante está longe de tudo explicar. Quer dizer, todo o relatório do Dr. Constante não explica os fatos ocorridos em Morzine. Não explica o fenômeno da possessão, né, coletiva que ocorreu em Morzine. Tá? Aplicando esse método, é fácil ver que a causa única admitida pelo Dr. Constante está longe de tudo explicar. Ele constata, por exemplo, que, em geral, as crises cessam tão logo os doentes deixam o território da comuna. Olha só, ele constata, por exemplo, o Dr. Constante, que, em geral, as crises cessam tão logo os doentes deixam o território da comuna. Então, a pessoa afastou de Morzine, a doença não se manifesta. Ou o processo obsessivo não se manifesta. Se, pois, o mal é devido à constituição linfática e à má nutrição dos habitantes, como a causa deixa de agir quando eles transpõem a ponte que os separa da comuna vizinha, quer dizer, se realmente a causa é a má nutrição, então por que quando eles se afastam de Morzine, a doença não se manifesta? Ou, em outras palavras, então a causa dos processos de Morzine não pode ser a má alimentação. Não é? Olha o raciocínio correto. Vocês estão entendendo a analogia que ele está fazendo? Bom, eu vou partir do princípio que sim. Se, pois, o mal é devido à constituição... não, isso eu já falei, né? Já. Se as crises nervosas não fossem acompanhadas de nenhum outro sintoma, ninguém duvidaria que se pudesse, conforme tudo indica, atribuí-las a um estado constitucional. Mas há fenômenos que não podem ser explicados somente por esse estado. Então, olha lá, se as crises nervosas não fossem acompanhadas de nenhum outro sintoma, então elas são acompanhadas de outros sintomas. Não era só crise nervosa, não é? Então, também não pode, a gente não pode falar que era crise nervosa, né? Então, aqui Allan Kardec até agora está desmontando a argumentação do materialismo, né? Quando ele explicava o que estava acontecendo em Morzine. E continua Allan Kardec. Aqui, o Espiritismo nos oferece uma comparação admirável. No começo das manifestações, quando se viam as mesas girando, batendo, endireitando-se e erguendo no espaço, sem ponto de apoio, o primeiro pensamento foi que se devesse à ação da eletricidade, do magnetismo ou de um fluido desconhecido. Esta suposição nada tinha de desarrazoado. Ao contrário, oferecia toda probabilidade.
Então está falando que no começo, quando tinha o fenômeno das mesas girantes, né? Então o que acontecia? Eles pensavam assim, isso aí deve ser um efeito da eletricidade, ou do magnetismo, ou de um fluido desconhecido. Allan Kardec, realmente é isso mesmo. De certa forma, é efeito da eletricidade, né? Ou de um fluido, é sim efeito do magnetismo, porque o médium participa do processo com os seus fluidos, né? Então, o espírito comunicante, ele manipula o seu fluido com o fluido do médium, e aí que vai provocar o fenômeno, né? E esse fluido desconhecido, no caso, seria o perispírito. Então, veja, Allan Kardec está falando, não, realmente era por aí o raciocínio, né? Essa suposição nada tinha de desarrazoador. Quer dizer, é uma suposição razoável, né? Oferecia toda a probabilidade. Mas, quando se viu que esses movimentos davam sinais de inteligência, manifestavam uma vontade própria, espontânea, independente, a primeira hipótese teve que ser abandonada. Então, veja, mas quando se viu esse fenômeno, esses movimentos davam sinais de inteligência, manifestavam uma vontade própria, né, espontânea e independente. Então, a primeira hipótese teve que ser abandonada. Porque não resolvia esse fato do fenômeno sendo necessário que se reconhecesse no efeito inteligente, uma causa inteligente. Qual era essa inteligência? É ainda pela via da experimentação que a ela se chegou, e não por um sistema pré-concebido. Olha, gente, esse é um ponto central da doutrina espírita. Então, Kardec, observando o fenômeno das mesas girantes, ele viu que tinha uma inteligência por trás. Só que ele não sabia o que era isso. E ele não teve medo de procurar a verdade, de encontrar uma explicação, não é? Porque ele sabia que o efeito era inteligente. A causa só podia ser inteligente. Mas ele não imaginava qual seria essa causa. Então, ele não utilizou de nenhum sistema pré-concebido. Ele não se utilizou de nenhuma teoria. Não. Então, foram os fatos, através dos fatos, que ele chegou na teoria. Mas na ciência, normalmente costuma ser o contrário. A gente parte de uma premissa, não é? Aí dessa premissa, dessa informação, nós desenvolvemos uma hipótese e aí nós vamos para o experimento. O experimento ele pode confirmar a hipótese ou não. Quando ele confirma, deixa de ser uma hipótese e se transforma numa verdade. É assim que funciona a ciência. Só que a ciência espírita não funciona assim. Então, o que ele fez? Ele foi estudar o fenômeno. Ele foi estudar o efeito. E estudando o efeito, observando o efeito, ele chegou à causa. Ou seja, ele chegou a uma teoria. Que são o ensino dos espíritos. Né? E quem chegou a essa teoria foi Allan Kardec. Quem escreveu sobre essa teoria foi Allan Kardec. Quem criou, por exemplo, o conceito de escala espírita, que existem espíritos imperfeitos, que no grupo dos espíritos imperfeitos tem, por exemplo, os espíritos zombeteiros, tem os espíritos neutros, né? Por exemplo, tem os pseudo-sábios. Olha, todas essas categorias, nenhum espírito ditou isso para Allan Kardec. Ó, escreve aí. Ó, grupo dos espíritos imperfeitos, terceira ordem. Não, foi Allan Kardec entrevistando vários tipos de espíritos. Foi ele que chegou a essa teoria. Por isso que ele não foi secretário só dos espíritos. Quando ele fala que ele foi secretário deles, ele está sendo humilde. Tá? Ele estava sendo humilde.
Mas foi ele que organizou a teoria espírita. Através do quê? Observando as respostas dos espíritos, observando os diálogos. Por isso que é uma ciência. Porque quem criou as leis, né, foi Allan Kardec, foi um homem, foi um pesquisador. Agora, ele criou essa lei observando os fatos, observando um fenômeno que é natural. A lei é de Deus. Não foram os espíritos superiores que criaram as leis. Né? Como, por exemplo, a, 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 a lei da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito não foi o espírito que ditou isso para Allan Kardec. Foi ele que foi entrevistando os espíritos e ele foi chegando à conclusão que Deus é um pai que não pune, que Deus é um pai de amor, que Deus é um pai que está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. E nós reencarnamos, e erramos, e reencarnamos novamente, e erramos, e aprendemos, até que chega uma hora que a gente começa a fazer a coisa certa. Né? Depois de errar muitas vezes, aí a gente começa a acertar. Né? Então, esse é o amor de Deus, ele nos perdoa. Nem sempre nós nos perdoamos. Às vezes a gente faz uma coisa errada com o filho, com o irmão, com a esposa, né? Ou com o marido, e a gente não se perdoa pelo erro que cometemos. Mas Deus nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Por isso que existe a reencarnação. Então, olha que beleza de raciocínio. Não é? Agora, por que ele chegou à teoria? Porque ele observava os espíritos falando. Como é que é a sua vida aí depois da morte? Perguntou isso para um espírito bom. Quer dizer, perguntou para um espírito que depois ele. Ah, bom, pelas respostas, esse é um espírito bom. Perguntou para um outro espírito que, de acordo com as respostas, esse é um espírito mau. Aí ele foi criando as categorias. E ele fala: ó, essa divisão, né, que é a escala espírita, é uma divisão didática. É possível criar outras subdivisões. Não precisa ser do jeito que eu fiz. Não é? Mas o jeito que ele fez é o jeito mais fácil para nós entendermos que somos espíritos em estágios diferentes de evolução. E que temos que fazer? Temos que procurar fazer o bem para o próximo. Porque esse é um caminho natural. Né? Então, nós passamos a entender a existência da vida no mundo espiritual, a entender o nosso papel na Terra, a nossa missão, né? Para que fomos criados. E aí são aquelas grandes questões da filosofia, né? O que somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, todas essas questões, o Espiritismo ele começou a discutir. E olha que beleza, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Olha o talento, né? A capacidade extraordinária de Allan Kardec. Ele não perguntou assim, ó, quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus. Então a pergunta faz toda a diferença. Agora, nas entrevistas, o que eu imagino? Ele chegou a perguntar quem é Deus? Mas aí as respostas que foram chegando, ele passou a entender que o quem é Deus não é uma pergunta apropriada. Por quê? Porque ele é a causa, né, ou criador de tudo que existe no universo. No universo. Né? Tanto em matéria de espírito, como em espírito e matéria, que são os dois elementos gerais do universo. É ele que criou. Né? E continua criando espíritos, né? E a matéria. E o intermediário de Deus e nós são os espíritos puros. Por isso que Jesus veio em missão conviver conosco. E a vida de Jesus é só ensinamento.
porque ele viveu para a humanidade, viveu para fazer o bem, viveu para ajudar o próximo, em amor ao nosso Pai, que é um Pai de amor. Então Jesus sempre falava assim, ó, que ele vinha em nome do Pai. E é por isso que algumas religiões elas confundem Jesus e Deus como se fosse o mesmo personagem. Não, gente, Deus não é um ser humano, né? Deus não é um espírito. Mas Jesus é um espírito puro, pois é, Deus criou Jesus com a possibilidade de se tornar espírito puro, assim como ele nos criou. E vai chegar o dia que nós também vamos ter o quê? Espíritos puros. Certo? Bom, gente, o texto aqui, ele vai começar a falar de um novo exemplo, né? Vai falar de Newton. Então, como vai começar agora, e já são 9h53, eu não vou continuar com leitura, não. Tá? Nós vamos deixar essa parte para a semana que vem. Então, eu quero aproveitar esse momento, né, para ouvir um pouco vocês. O que vocês acharam? Tenta assim, definir uma frase. O que nós estudamos hoje? Queria que vocês falassem um pouquinho, alguma coisa aí, para a gente poder encerrar. Nada, nada, nada? Não tem nada para falar? Adolfo, Oi. Adolfo tem a falar assim, temos que estudar muito, né? Porque igual você falou que Adão não foi a primeira, né, raça, achei super interessante. E que também o Allan Kardec, ele foi analisando cada espírito para definir, né, a sua classificação. Uhum. Como a necessidade é muito grande de muito estudo, que eu pelo menos estudo muito pouco. Não, mas isso é para Mas estamos todos. aprendendo. Isso é para todos nós. Muito bom, muito aprendizado. E você está tocando um ponto que realmente é muito interessante, né? Quer dizer, como não acompanhar a ciência? Não é? É igual esse momento que nós estamos vivendo, que tem pessoas que estão morrendo agora de Covid. O que as pesquisas estão apontando? Que a maioria das pessoas que estão morrendo de Covid agora são pessoas que não quiseram ser vacinadas. Ou porque são idosos, né? Porque idosos, mesmo tomando vacina, continua sendo grupo de risco, né? Por isso que já estão tomando a terceira dose, né? Porque vai chegar um tempo que eles vão inventar uma vacina que de fato vai resolver, né? Eu estava assistindo em casa, eu, minha esposa e meu filho caçula, a gente estava assistindo o filme do Cazuza. E nós conversamos sobre o uso de drogas, né? Sobre sexo sem nenhum cuidado, né? Como, por exemplo, de preservativo. A nossa conversa era sobre esses assuntos, né? Nós, eu e minha esposa, preocupados, né, com a educação do nosso filho. Porque ele é um menino de 14 anos, então está naquela idade, né, que a gente procura orientar, né? Então, o Cazuza, o que o filme mostra da história do Cazuza? Isso é real. Ele foi fazer tratamento nos Estados Unidos. Só que naquela época estava no início da AIDS no mundo, não era só no Brasil, no mundo. Então, eles não tinham um remédio onde o aidético pudesse ter o quê? Qualidade de vida. Então, mesmo viajando para os Estados Unidos, porque ele tinha recurso, né? A família tinha dinheiro, ele tinha dinheiro. Então, mesmo indo para os Estados Unidos, fazendo tratamento caríssimo, ele, infelizmente, morreu, né, de AIDS. Tem uma cena do filme que ele fala assim: eu não vou poder mais abraçar ninguém, não vou poder beijar ninguém, senão eu vou transmitir a doença. Mas, na época, esse era o conhecimento científico. Quer dizer, hoje nós vivemos numa época que muitos portadores de AIDS convivem conosco e a gente nem sabe que a pessoa tem AIDS. E o tratamento que a pessoa faz é tudo pelo Sistema Único de Saúde, é pelo SUS. Ah, ninguém mais morre de AIDS? Tem, um ou outro morre.
Mas hoje é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então, hoje é muito comum a pessoa ter AIDS e morrer com 80, 90 anos de idade. Morrer de outra coisa. Por quê? Porque toma os medicamentos da AIDS. Então, naquela época, quando o Cazuza estava no auge do sucesso, naquela época a ciência não tinha um remédio ainda eficaz, como tem hoje. Assim é com o Covid. Daqui a algum tempo, que não dá para a gente precisar, se é daqui a um ano, se é daqui a 2 anos, não dá para a gente precisar. Mas vai chegar um tempo que ninguém mais vai ficar morrendo de AIDS. Né? Por quê? Porque vai ter um medicamento que talvez se não cure, porque não dá para a gente cravar que vai ter a cura, mas pelo menos a pessoa vai ter a doença e vai conviver, como outras doenças que tem que antes não tinham cura, né? Como pneumonia, né? Então, sarampo, né? Então, hoje são doenças que você, fazendo acompanhamento médico, você não morre, né? Então, tem remédio que é eficaz. Mas quando surgiram essas doenças, não tinha, não é? Então, isso é para mostrar o tanto que o Espiritismo valoriza a ciência. O Espiritismo não é contra a ciência. Agora, ele é contra o materialismo, né? Então, aonde a ciência peca? Porque ela vai até um ponto onde o homem é o objeto de estudo. E para o Espiritismo, os espíritos é que são o nosso objeto de estudo. A vida no mundo espiritual relacionada com a nossa vida, esse é o objeto de estudo do Espiritismo. Então, ele vai além, né, do que a ciência. Mas o Espiritismo, ele admite as verdades da ciência. Entendeu? Você quer falar alguma coisa, Lucélio? Podemos encerrar? Sempre aplicar a lógica científica de Kardec em tudo, para não termos conceitos equivocados. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Agradeço demais, viu, meninas? Eu peço mais uma vez desculpas pela. Eu que agradeço. Né, porque a gente não fazer em casa é um pouco diferente, né? Em casa tudo é mais fácil. Mas semana que vem nós voltaremos normalmente com a nossa reunião. Tá ok? Ok. Então eu vou fazer a prece. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais essa reunião. E na prece de hoje, especialmente, nós agradecemos pela recuperação da nossa querida amiga Bianca. Ela está muito bem, né? Em breve ela vai voltar para casa. A cirurgia foi muito boa, foi um sucesso. Então nós dedicamos a prece a ela e também a uma cantora que desencarnou ontem no acidente de avião, a Marília Mendonça. Que ela também possa receber as nossas vibrações de amor e de carinho. Ela que é uma menina, 20 e poucos anos, 26 anos de idade. E esse tipo de passamento é sempre complicado, porque uma pessoa que tinha saúde, tinha uma carreira pela frente, né? Então nós pedimos, não só a ela, mas a todos os espíritos que retornam à pátria espiritual através de acidentes, de tragédias, todos possam ser acolhidos com o mesmo amor, o mesmo carinho do nosso mestre amado. Mais uma vez, Jesus, obrigado por essa reunião, por essa oportunidade. Que assim seja.